Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estética Facial Avançada. O tema de hoje que nós vamos falar é preenchimento labial. É um tema controverso, é um dos grandes temas da estética facial, porque ele é muito pedido, é muito procurado, e eu tenho certeza que se vocês aprenderem a técnica de forma adequada, vocês conseguirão fazer um excelente preenchimento labial. O preenchimento labial também é o procedimento que tem mais problemas na hora de ser realizado, porque as pessoas que fazem, que executam, não conhecem a anatomia do lábio. As pessoas elas não entendem o lábio e elas acabam fazendo lábios que não ficam com um padrão estético adequado. Então, na nossa aula de hoje, nós veremos alguns conceitos sobre preenchimento labial. Nós veremos sobre a anatomia, como nós fazemos a anestesia. Lábio não pode ser preenchido sem anestésio. E tem que ser um anestésico de tipo bloqueio nervoso para você conseguir anestesiar a região dos lábios. Por isso que é importante fazer uma anestesia adequada. Veremos sobre vascularização, como que são as artérias e as veias nessa região e quais são as técnicas mais utilizadas. Relembrando que para você aprender sobre preenchimento labial é necessário fazer um curso prático também. Nós aqui no nosso curso eu disponibilizarei uma aula de prática, né? Eu fazendo um preenchimento labial em uma paciente nas duas técnicas, na de cânula e na de agulha. Então você tem que saber todo esse conceito teórico para depois ver a prática e depois você realizar um hands-on, você colocar a mão na massa. Vem comigo. Então, esse é o lábio. É importante, é necessário conhecer a estrutura do lábio, porque nós não podemos alterar essa estrutura, nós temos que respeitar essa estrutura. Então aqui nessa linda foto, nós vemos o quê? Que o lábio, ele está formado por algumas estruturas, que o lábio superior ele é diferente do lábio inferior, tanto em formato como em volume. O lábio inferior ele é 2/3 do volume do lábio superior e ele tem um formato diferente. É importante conhecer esse formato para não querer igualar os dois lábios, o superior e o inferior. O lábio superior e o inferior eles não têm que ficar simétricos. Eles precisam sim ter uma simetria entre eles, mas eles não têm que ficar da mesma proporção e da mesma grossura. Tem uma diferença anatômica. Na região superior do lábio, na parte perioral, nós temos uma região conhecida como arco do cupido, como filtro. Então, o arco do cupido seria o quê? Seria essas duas coluninhas que nós temos em cima do lábio, certo? Essas duas colunas, junto com essa região da borda superior do lábio, é formado o arco do cupido. Então, essas duas coluninhas elas se conhecem como filtro. Então, é importante você conhecer, porque às vezes é necessário também preencher essa região. Porém, nas minhas técnicas, eu tento não fazer contorno labial. O que é o contorno? É essa região onde termina o lábio que os profissionais eles gostam muito de preencher. Eu já tenho uma visão mais controversa, que para você alcançar a naturalidade, você tem que se focar no preenchimento do volume do lábio e não tanto no contorno. Vamos ver esse tema comigo. Então é importante você conhecer a anatomia do lábio. Por que é importante? Porque se você faz um preenchimento, você tem que saber a região que você está colocando o seu preenchedor. Você precisa conhecer os músculos que envolvem, como que estão esses músculos. Porque preenchimento labial não é só você preencher o lábio. Às vezes é necessário tratar a região perioral. Então, um lábio que está feio, às vezes, pode ser um problema anatômico da região externa do lábio. Então, é necessário conhecer os músculos depressores do ângulo da boca, músculos depressores do lábio inferior. Às vezes, é necessário fazer toxina botulínica, que ao fazer toxina botulínica e liberar esses músculos,
você alcança um lábio mais bonito, um lábio feliz. Às vezes o tratamento do lábio não vai ser só um preenchimento, mas vai ser um conjunto. Outra coisa, pessoas fumantes ou não fumantes também, que às vezes tem código de barras. Código de barras, na terminologia técnica, é conhecido como rites labiais. Rites labiais é quando você pede para a pessoa fazer biquinho e você vê aquele monte de ruga, conhecido como as rugas do fumante. Então, é necessário tratar. Não adianta o lábio estar super bem preenchido, hidratado e a região perioral estar danificada. Então, o que eu posso estar fazendo nessa região perioral com código de barras, com hits labiais? Eu posso estar fazendo um skin booster da Restylane, eu posso estar fazendo um preenchimento com ácido hialurônico de forma bem fininha, bem cuidadosa. Eu posso estar fazendo um line skin da Teresa Scardua. Então, é necessário você conhecer essa região, conhecer o lábio e a anatomia para você tratar de uma forma holística. Em volta do lábio tem um músculo orbicular da boca. É necessário conhecer como que está essa musculatura para você fazer algum tratamento relacionado com ela. Porque eu posso fazer um preenchimento mais profundo na região perioral, para dar sustentação. Eu posso fazer algumas outras técnicas para melhorar o lábio como um todo. Preenchimento labial não é apenas lábio, é também região perioral. Aí uma figura mais bonita, onde eu vejo os músculos que envolvem. Se vocês observarem, da boca sai um conjunto de músculos. Então eu tenho músculo risório, eu tenho um músculo bucinador, o músculo levantador do lábio superior, músculo levantador da asa nasal, músculo zigomático maior e menor, músculo depressor do ângulo da boca, músculo abaixador do lábio inferior e músculo orbicular da boca. Olha a quantidade de músculos. Se vocês voltarem na aula de anatomia, vocês vão conhecer todos esses músculos. A quantidade de músculos envolvidos na mímica labial. É importante conhecer cada músculo desse por questões anatômicas de preenchimento. Então aí mostrando como que é esse forame do nervo infraorbitário e o nervo infraorbitário mais ou menos onde você tem que fazer sua anestesia. Do outro lado está mostrando nessa região mais esverdeada qual é a parte que vai abranger, qual que é a região que abrange a inervação. Então pega essa hemiface, o lábio superior, essa parte da bochecha e essa parte da pálpebra inferior. Toda essa parte vai ficar anestesiada, você não vai sentir dor. Eu posso fazer a abordagem dessa região que você não sentirá dor com esse tipo de anestesia. Aí mostra para vocês a segunda técnica que eu ensinei, que é a técnica do dentista. A anestesia do dentista, a técnica interna. Quando eu vou por dentro, eu pego a região dos dois caninos e eu faço, atravesso a pele em direção crânio-caudal para fazer a minha injeção de anestésico nessa região. A explicação teórica parece mais complicada, mas na prática é uma anestesia muito simples. É uma anestesia que nós fazemos continuamente no consultório. E aí a gente já sai da parte de anestesia, nós entramos diretamente na parte da proporção do lábio. Então aí mostra que o lábio ele não é uma região, não é um órgão que na parte anatômica que não tem uma proporção adequada. O lábio tem uma proporção, você precisa respeitar essa proporção. Tudo que sai dessa proporção fica exagerado e fica muito perceptível, porque o ser humano ele se foca muito nos olhos e no lábio. Então, se você fizer um preenchimento mal feito no seu paciente, ele vai ficar muito aparente. Então, aquilo que eu comentava para vocês, que a proporção entre os dois lábios, o superior e o inferior, é de 1/3 para o lábio superior e de 2/3 para o lábio inferior. Nessa foto aí mostra essa questão das proporções, que quando eu não estou sorrindo, o lábio mede mais ou menos 6 centímetros, e ao sorrir, ele vem para 8. Veja que ele sempre está traçando paralelos com
as linhas bipupilares. E isso significa o quê? Que eu vou precisar corrigir isso para o meu paciente ter essas características? Não. Aqui, o que eu quero dizer é que você tem que conhecer proporções, você tem que conhecer o que é anatomicamente normal, para, se você precisar fazer pequenas alterações no lábio, você conseguir alcançar essa proporção, para você não sair dessa normalidade. Chegamos na vascularização. Por que é tão importante conhecer os vasos? Porque o lábio ele é tão vermelhinho porque ele é muito irrigado. O lábio é uma grande bolsa de sangue. Então você precisa saber disso para, na hora que você escolher sua técnica, você saber que o preenchimento com agulha ele é muito mais perigoso do que o preenchimento com cânula. Eu recomendo agora, a primeira grande recomendação que eu faço para vocês nessa aula. Se você não tem habilidade, conhecimento aprofundado sobre preenchedores, sobre o uso de cânulas e agulhas, sempre escolha a cânula. A cânula nunca vai te deixar na mão. A cânula, a probabilidade de você fazer uma transfixação de uma artéria, a probabilidade de você fazer uma introdução de ácido hialurônico dentro da artéria, a possibilidade de você causar um grande hematoma, a possibilidade de você causar uma necrose, a possibilidade de você obstruir o fluxo de sangue naquela região é muito baixa com cânula. Porque a cânula, ela tem a ponta romba. Então, ao ter a ponta romba, você não vai transfixar um tecido e um vaso. Você vai fazer a avulsão dos tecidos. É menos traumático. Então, se você utilizar a cânula, você vai ter muito mais sucesso. Claro que nós que utilizamos a agulha, nós sabemos utilizar a agulha, nós temos um porquê de estar utilizando a agulha. Mas é necessário você conhecer a fundo o uso da agulha para você começar a trabalhar com ela. É importante você conhecer, porque se você fizer um preenchimento em alguma região, olha como essa região é anastomosada. Então, se eu faço uma oclusão da artéria dessa região, eu posso necrosar o nariz. Se eu faço uma oclusão dessa artéria, dessa região do lábio inferior, eu posso fazer uma oclusão do outro lado. Então, a oclusão não é necessariamente no ponto onde você aplicou o ácido hialurônico. Pode ser em outra região, porque esse ácido hialurônico pode ter percorrido um pequeno percurso na sua região. Então conheça essa anatomia, conheça essa artéria facial que alcança o ângulo da mandíbula, chega no lábio inferior e no lábio superior como artéria labial inferior e superior, se anastomosa, alcança a fossa piriforme como uma artéria angular, essa a artéria angular alcança a lateral do nariz e se anastomosa para fazer inúmeras irrigações da região do nariz e da glabela. E vai até em regiões mais profundas, como a artéria oftálmica, a artéria orbitária. Por isso que é importante você saber bem essa anatomia para você não causar uma maurose fugaz no seu paciente, você não causar uma cegueira. Então, sempre que a gente fala de vascularização, conhecer a vascularização é importante para você saber as consequências de estar utilizando um preenchimento. As consequências deletérias do preenchimento mais graves são necrose e interrupção de fluxo sanguíneo. Então aí é uma mesma, só que uma visão mais gráfica. Se você precisar, você se detém nessa imagem para você estudar cada artériazinha. Chegamos na técnica. Por que a gente explicou tudo isso até agora? Para a gente explicar que existem duas técnicas. Quando eu falo duas técnicas, não estou falando que é o tipo de técnica que existe no mundo. Cada profissional cria sua técnica. A Patrícia Leite, doutora Patrícia Leite, cirurgiã plástica, ela tem a técnica de lábios dela, que é muito difundida no Brasil, que nos congressos de estética, de dermatologia, ela apresenta essa técnica. É uma técnica com agulha que é muito utilizada, mas precisa de conhecimento profundo da anatomia labial. E os profissionais, de forma mais conservadora, utilizam a cânula. Então, a gente tem na dermatologia, na medicina estética, dois tipos de abordagem para fazer um preenchimento labial. A cânula e a agulha. Duas técnicas totalmente diferentes.
Lembrando sempre que o paciente ele fez o preenchimento labial, você verifica no final, faz uma palpação para ver se ficou bem simétrico, para ver se não ficou nenhuma empedrado, faz uma distribuição, sem apertar muito, mas fazendo uma distribuição, verificou, você limpa a boca do paciente e deixa ele aguardando ali no seu consultório ainda uns 15 a 30 minutos. Então, eu fiz o meu preenchimento, eu deixo o paciente aguardando 30 minutos para você ter um tempo de segurança para se acontecer uma obstrução, para se acontecer uma oclusão, você tem aquele tempo para aplicar essa famosa enzima que é a hialuronidase, que degrada o ácido hialurônico e vai conseguir reverter o fluxo sanguíneo. Então, os cuidados pós-procedimentos são os cuidados que a gente sempre fala no pós-procedimento estético. Não tomar sol, hidratar a face, aplicar protetor solar, não usar maquiagem por alguns dias, não massagear jamais o lábio e evitar o exercício físico naquele dia. Escolha bem o profissional que irá realizar o seu preenchimento labial. Essa vai ser o diferencial, não é se ele usa um preenchedor A ou B, e sim o profissional que você escolher. Para lábios, nós recomendamos Restylane Kiss, que é um preenchedor da marca Galderma, que é específico para lábio. Se você gostou dessa aula, te vejo na próxima aula, onde nós falaremos de mais um tema da estética facial. Vejo você em breve.